Na semana que passou, você deve ter visto que a Azul anunciou o avanço das negociações com os credores. Muitas pessoas nos bastidores, as aves de agouro, diziam que a Azul entraria em recuperação judicial. Os hards, né, de plantão diziam que a Azul entraria na recuperação judicial. Eu vi gente colocando mensagens por aí dizendo que a próxima Oi era exatamente a Azul, né? Mas isso não aconteceu e nós vimos aí as ações da Azul voando alto, viu? Voando alto. No dia que, na segunda-feira que passou, da semana passada, né? Quando foi trazida ao mercado essa notícia, os papéis chegaram a subir mais de 50%, né? Muita gente aí fez day trade nesse dia, né? Fez um belo movimento de valorização dos seus ativos, dos seus recursos financeiros, né? Bom, a Azul anunciou um acordo com os arrendadores de seus aviões, ela não conseguiu fazer captação de recursos com os bancos, estamos vivendo uma crise de crédito. Anote isso, viu? É um fato novo, estamos vivendo uma crise de crédito. Selic lá em cima, 13,75, dificulta o crédito. Episódio das Americanas fez com que os bancos tomassem uma baita pancada e com esta pancada que os bancos tomaram, eles estão mais restritivos na liberação do crédito. Então, Selic limitando o crédito, caso das Americanas limitando o crédito, prejuízos, as dores dos bancos limitando o crédito e uma excessiva desconfiança com relação às empresas. Junta tudo isso e a gente começa a ver uma tempestade em curso, que para que ela não se materialize, o Banco Central precisa agir. E entendo eu que talvez tenha que se antecipar no seu corte de juros. Eu trabalho com o cenário de abril para o primeiro corte da taxa de juros, da Selic. Mas talvez, agora em março, sejamos surpreendidos já com a antecipação desse movimento de corte. Porque eu acredito que, havendo vida inteligente no Banco Central, eu acredito que existe lá vida inteligente, esse cenário do crédito já deve estar lá, acionando o alarme. Falamos já em alguns vídeos, se você nos acompanha, que a Selic alta demais pode ser comparada a um antibiótico para tratar resfriado. Quando você mantém um antibiótico por muito tempo, você vai gerar efeitos colaterais. Você vai começar a comprometer alguns órgãos, funcionamento de alguns órgãos do nosso corpo, por conta do excesso de antibiótico. Então, são os problemas colaterais que nós já estamos vendo começando a aparecer. A crise de crédito é um desses problemas colaterais, que está sendo potencializada por efeitos do problema Americanas, bancos, né? Mas ela já vinha em formação por conta da Selic. Então, cabe aí ao Banco Central se antecipar, né? Não faz sentido deixar uma bola de neve despencar do alto da montanha. O que vai chegar lá embaixo vai ser algo muito grande, talvez uma avalanche. Então, vamos observar. O acordo que a Azul fez com seus credores, né, os arrendadores, contempla 90% das dívidas da empresa com leasing de aeronaves. Isso vai gerar uma economia de caixa da ordem de 3 bilhões de reais somente esse ano, disse o CFO da Azul, Alex Malfitani. Os arrendadores, por sua vez, representam 80% da dívida bruta da companhia aérea. 80% da sua dívida, a dívida da Azul está na casa aí de 22 bilhões, se não me falha a memória, 80% dessa dívida é com os arrendadores de aeronaves. A ação da companhia, controlada por David Neeleman, subiu, né, bastante aí desde o anúncio deste acordo com os arrendadores. E a tendência é que isso continue gerando um movimento aí de correção. A Azul vai atingir um break-even este ano, que era previsto somente para 2024, disse o CFO, o Malfitani, né?
Então, ela já vai atingir este ano um break-even que estava projetado somente para 2024. A expectativa é que a empresa já no ano que vem volte a gerar caixa, já no ano que vem. As preocupações do mercado com relação à sustentabilidade da empresa, ao nosso ver, estão eliminadas. E todos os boatos que estavam aí sendo disseminados, entendemos que estão resolvidos. Malfitani entende que o mercado estava muito volátil por conta do que se produzia de incerteza, de descrença com relação à capacidade da empresa equacionar os seus problemas. E mostramos que temos essa capacidade, disse ele. Em troca de estender o pagamento da dívida e diminuir o valor pago, a Azul, que estava sob pressão, dado e especialmente aí a variação do câmbio, né, do dólar, conseguiu trabalhar para que os arrendadores recebam títulos de dívida negociáveis com vencimentos em 2030, além de ações precificadas de forma a refletir a nova geração de caixa da Azul. A grande dúvida é quanto esse pagamento por meio de equity vai representar em diluição. Segundo Malfitani, a diluição não será grande porque foi acordado um preço para o pagamento em 2030 a um múltiplo de 8 vezes o EBITDA. Hoje a empresa negocia a metade disso. Se eliminarmos as questões de estresse, o mercado já acredita que vamos dar 5 bilhões de EBITDA este ano. Isso já daria um valor de mercado para nós de 40 bilhões de reais. O executivo disse que as negociações continuam com os arrendadores restantes e fabricantes de peças e que novos acordos ainda devem ser anunciados. Então temos aí notícias em relação à Azul, notícias que ao nosso ver são positivas, são animadoras, certo? Por fim, queremos dizer, falando um pouco de Oi, que a ABPrest, que é a associação que representa os fornecedores do setor de telecomunicações, está muito preocupada com a nova recuperação judicial da Oi. Eles estão prevendo um impacto financeiro significativo sobre as empresas que prestam serviços à Oi e alertam para uma possível suspensão dos trabalhos. A entidade diz que os efeitos negativos poderão ser graves com relação aos trabalhadores terceirizados. As prestadoras de serviços poderão enfrentar dificuldades para garantir pagamento de salários para os seus funcionários, o que pode levar a uma crise no setor de telecom como um todo, disse ele. Acrescenta que haverá reflexo sobre a qualidade do serviço prestado e diz que os técnicos podem, inclusive, suspender os seus trabalhos. As empresas que prestam serviços para a Oi, especialmente no Rio de Janeiro, podem ter que reduzir a qualidade ou mesmo suspender completamente os seus serviços, o que tenderá a causar consequências negativas na qualidade de vida dos clientes e na economia do Estado como um todo. Avaliam que os reflexos negativos da nova RJ da Oi devem se estender para o data center, call center, sem falar em possível queda na qualidade de serviços prestados pela empresa. A segunda RJ da Oi deve resultar em um impacto financeiro significativo nos valores retidos das empresas prestadoras de serviços, o que deve afetar o fluxo de caixa dessas empresas, observou o dirigente da ABPrest. Diante dessa preocupação, a entidade pede que a operadora mantenha em dia os pagamentos aos fornecedores. É essencial que as empresas recebam o suporte necessário para garantir a continuidade dos seus negócios e preservar os empregos gerados. A Oi solicitou uma nova RJ em 1º de março. O pedido passa ainda por análise do Tribunal de Justiça do Rio. A empresa reportou passivo de 43,7 bilhões e somente neste ano de 2023 tem cerca de 11 bilhões em compromisso a honrar com fornecedores. A Oi promete apresentar no máximo em 60 dias, ou seja, até início de maio, após a homologação da RJ pela Justiça, um plano de recuperação, prevendo aí uma redução de dívida
a até 1/3, dependendo do credor. Na última semana, a Oi obteve um acordo com uma parte dos credores financeiros que vão apoiá-la com uma linha de financiamento de 250 milhões de dólares, para que a empresa possa honrar compromissos urgentes. É curioso, porque uma empresa contratada pela Oi em agosto do ano passado entregou um relatório entre setembro e outubro, que foi um estudo feito a pedido do Ministério Público Federal, dizendo que a Oi tinha capacidade plena para honrar seus compromissos durante os anos de 2023, 2024 e 2025. Há algo de podre no ar, há algo de muito podre na Oi. Então entendemos que o que o Instituto Empresa está fazendo é excepcionalmente bem para o momento da empresa, ou seja, o Instituto Empresa, nosso querido lá Eduardo Silva, deu entrada no Ministério Público Federal pedindo investigação sobre esse caso da Oi e, ao mesmo tempo, na CVM, 4 processos foram abertos do ponto de vista de procedimentos de investigação para apurar as inúmeras inconsistências apresentadas aí ao longo desse curto espaço de tempo de 2023, né? Então, a Oi apresentou aí muitas contradições, muitas atitudes que nos surpreenderam. Essa dívida é uma delas, 43,7 bi. E mais surpreendente ainda, porque em recente entrevista, pós protocolar o pedido de RJ de 43,7 bi de dívida apresentada lá ao Tribunal de Justiça do Rio, o presidente da empresa, numa entrevista para o Broadcast, disse que o valor da dívida bruta da empresa era de 33 bi. 33 bi, falou na entrevista para o Broadcast do Estadão. No ofício à Justiça, 43,7 bi. Olha, realmente não dá para acreditar mais em nada do ponto de vista de qualidade de informação que vem sendo trazida a público por fragmentos de notícias que são retiradas pela mídia, né, em contato com a Oi. Bem ou mal, a fonte dessas notícias é a Oi. As informações não batem, as informações não fecham, há muita contradição. Esteja atento porque o remédio para isso é você votar na Assembleia Geral Extraordinária. Ao meu ver, só tem uma coisa a fazer nessa AGE: votar para destituir o atual Conselho de Administração, eleger um novo Conselho de Administração. E este novo Conselho de Administração não pode ser o que foi apresentado pelo presidente atual da empresa, o Rodrigo Abreu. Tem que ser o conselho apresentado pelo acionista Vitor Adler. Eu entendo que esse é o único caminho para quem quer ver ainda os seus recursos não serem pulverizados. É o único caminho. É o meu entendimento. É a minha reflexão com base no que eu estou vendo neste início de ano. Se você pensa diferente, respeito. Mas esse é o meu ponto de vista, é o meu posicionamento e não tenho nenhuma vergonha de aqui expressá-lo. Muito pelo contrário, eu acho que eu estou sendo honesto com as pessoas que estão me ouvindo e me assistindo. Eu preciso ser. Eu preciso dormir tranquilo com o trabalho que aqui faço. Voluntário, mas entendo que preciso oferecer aqui o meu melhor. Deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.